A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, assim junto, podendo estudar a Palavra de Deus, que nos dá essa oportunidade maravilhosa, esse privilégio de poder se alimentar deste conhecimento, dessa sabedoria eterna. Hoje, dando continuidade ao estudo da Carta aos Romanos, nós vamos estudar o versículo 2 até o versículo 4, que diz assim: Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os quais tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas os que fazes tais coisas, pensais que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te levará ao arrependimento? Nós vimos aqui que Paulo, ele exorta que as pessoas, aos homens daquela época, e até mesmo hoje, aos dias de hoje, ele fala: Tu, ó homem, que julgas os que faz tais coisas, pensas que fazendo-as tu escapará ao juízo de Deus? Tem pessoas que, infelizmente, julgam os outros achando que está se justificando diante de Deus. E aqui Paulo nos mostra que as pessoas se enganam achando que fazendo tais coisas vão escapar do juízo de Deus. A Bíblia nos mostra que não tem como ninguém escapar do juízo de Deus. É igual, um exemplo disso é ninguém consegue escapar da morte. É duas realidades que temos em nossa vida. Uma que lá nascemos e uma que vamos morrer. Então não tem como a pessoa escapar dessa realidade. Assim como não tem como ninguém escapar do juízo de Deus. Muitas vezes as pessoas estão desprezando as riquezas de Deus, a bondade de Deus, a tolerância e a paciência de Deus. Ignorando, aqui Paulo fala que as pessoas ignoram a bondade de Deus. Ignora que Deus tem levado as pessoas. Ele faz essa pergunta aqui: essa bondade de Deus te leva ao arrependimento? Olha só, será que hoje a bondade de Deus está levando as pessoas ao arrependimento? É muito poucas pessoas que se arrependem. E Jesus fala, é necessário que a gente tem que arrepender. João Batista, quando começa a preparar o caminho para Jesus, ele fala nas suas pregações no deserto: arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o tempo da justiça. É chegado a vós o reino de Deus, porque o príncipe de Deus, o Messias, o nosso Salvador, estava às portas e era necessário haver um arrependimento. Então, se não houver um arrependimento, em vez das pessoas ficar julgando uns aos outros, é melhor ter o arrependimento do coração e reconhecer a tolerância de Deus, a bondade de Deus, a paciência de Deus para com a gente e agradecer esse privilégio. Para fundamentar essas palavras de Paulo, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, quando Paulo escreve a carta aos Efésios ali, ele fala também dessa riqueza. Aqui em Efésios ele fala assim da redenção pelo sangue de Cristo Jesus. Porque pelo sangue de Cristo nós conseguimos fazer a nossa redenção dos nossos pecados. Porque é segundo a graça de Deus. Isso não depende de nós, não depende do ser humano fazer julgamento, ficar julgando os outros, julgando ser sábios, julgando ser entendido, julgando ser melhor do que os outros. Não existe isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima da outra pessoa. Não é porque a pessoa é um pastor, uma pastora, é um ancião, é um profeta, é uma pessoa
é um bispo, é um padre, é um religioso, não é religioso, não existe isso. Todo mundo necessita dessa remissão, todo mundo necessita desse arrependimento para a remissão dos pecados, porque essa é a riqueza da graça de Deus. Então nós temos que pegar essa riqueza para as nossas vidas, essa bondade, essa tolerância de Deus. Lá em Êxodo 34, 6 e 7, fala que Deus, ele é um Deus compassivo, um Deus clemente e longânimo. E a sua misericórdia, ela dura 1000 gerações. E Deus, ele visita a iniquidade das pessoas até a quarta geração, a terceira e quarta geração. Lá Moisés escrevendo, fazendo uma oração ali, ele fala com as suas palavras que Deus é um Deus compassivo, clemente, longânimo, e que a sua misericórdia ela se estende por 1000 gerações. Olha só, interessante isso, a misericórdia de Deus se estende por 1000 gerações. Agora, quando Deus vai fazer o seu juízo, os juízos daquilo que os pais praticou de errado, as pessoas praticou de errado, ele fala que só vai até a terceira e quarta geração. Então nós vimos aí o tanto que a bondade de Deus é maior. Quando Deus vai visitar, vai fazer o seu juízo, e nós vimos que ele vai até a quarta geração. Então não fica só naquelas primeiras, ele vai até a quarta. Mas quando em relação à sua misericórdia, à sua bondade, à sua tolerância, vai até 1000 gerações. Gente, é incalculável a bondade de Deus. É incalculável, ou seja, excede muito. Quando ele vai fazer a justiça, vai julgar, vai visitar os erros das pessoas, vai até a quarta geração. Mas quando a sua misericórdia, quando a sua bondade, vai até 1000 geração. Que palavra maravilhosa, que coisa mais interessante a gente poder observar que tem uma grandeza nisso aí, incomparável, incalculável. E lá em Isaías 30, 18, diz que o Senhor, por si o Senhor, espera para ter misericórdia de vós. Bem-aventurado todo aquele que nele espera. Então, nós vimos aí que a misericórdia de Deus é coisa maravilhosa. E aqui Isaías fala, bem-aventurado todo aquele que nele espera. Então nós temos que esperar na misericórdia de Deus para as nossas vidas, porque é nele que está a nossa remissão, é nele que está a nossa libertação, é nele que está a nossa salvação. Nessa misericórdia, a misericórdia ela é um exemplo da graça, né? É o favor não merecido. Essa misericórdia que Deus nos dá é aquilo que nós nem mesmo merecemos, porque muitas vezes nós somos intolerantes, muitas vezes nós somos impacientes, nós somos ignorantes, nós não temos bondade. Então, é tudo o contrário do que Deus é. E nesse sentido ainda, o Senhor nos perdoa, nos quer mostrar a salvação, mas é necessário ter um arrependimento. Aqui Paulo fala, Deus tem isso tudo, mas te levará ao arrependimento? Será que mesmo assim as pessoas não vão se arrepender? Deus dá comida, Deus dá o sono, Deus dá a cama, Deus dá o ar para as pessoas respirarem, dá tanta coisa boa. Dá o caminho, dá o conhecimento da palavra, dá a orientação para as pessoas, e as pessoas estão, como diz, estão desprezando, estão ignorando, ou seja, está havendo uma ignorância. Não vou ignorar isso aí, eu não quero entender isso. É assim que as pessoas estão, muitas vezes, elas não querem entender. Lá em Provérbios fala, bem-aventurado aquele que busca o entendimento. Mas bem-aventurado ainda é aquele que tem o entendimento. Uma coisa é você buscar o entendimento, outra coisa é você ter o entendimento. Para você ter o entendimento, você tem que ter sabedoria, porque a sabedoria sem entendimento não é nada. E o entendimento sem a sabedoria também não é nada. Então, o princípio da sabedoria
é temer a Deus e o entendimento é obedecê-lo. Então, estudando a palavra de Deus, nós vamos conseguir ter o conhecimento, ou seja, a sabedoria, e o entendimento é obedecer essas palavras, tirando a ignorância do nosso coração, não ignorando aquilo que está errado em nós, para que nós possamos ter um arrependimento sincero e buscar a Deus de forma sincera e objetiva, porque o nosso objetivo é a salvação, é estar com Deus, é estar com Cristo. Então, para a nossa reflexão hoje, é isso que eu tenho para falar com vocês. Só vou ler aqui mais uma passagem só para poder ficar mais bem fundamentado. Está em Pedro 3:9, que diz assim, 3:9 ao 15. Ele é um pouquinho grande, mas eu vou ler aqui para nós, rapidinho. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passará com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasando-os também a terra, e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeita, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, apresentando a vida diante do Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados te arrebatarão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperaremos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então aqui nós vimos Pedro falando que Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, só para firmar essas palavras de Paulo, Pedro, lá em 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, ele fala que nós temos que estar preparados, porque o dia do Senhor vai ser como um dia de ladrão. Então, o ladrão não avisa quando vai roubar a casa do Senhor. Não que o Senhor seja um ladrão, seja isso, não, mas ele é uma analogia, uma comparação. Nós temos que estar preparados. Eu estou com um pouquinho de dificuldade em ler, porque meu óculos mudou o grau e eu tenho que trocar ele. Urgente. Tem hora que as letras fogem, mistura tudo. Mas estarei resolvendo isso essa semana, se Deus quiser. Então, fica aí essa mensagem para hoje, que Deus possa estar tendo paciência, né? E graças a Deus que dura até 1000 gerações a sua misericórdia, a sua bondade. Então, quero agradecer a todos, fiquem com Deus e vamos estudar, vamos buscar essa palavra com o coração limpo, aberto e confiante no amor de Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.